volta ao seu programa. Obrigado pela sua companhia, obrigado porque você nos recebe aí de braços abertos na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja que o sinal da Novo Tempo esteja chegando aí, viu? No nosso programa de hoje, a gente está falando sobre grandes mudanças na vida e a gente está falando de como um acontecimento pode mudar completamente a nossa história. A história da Fernanda Lima, que você vai conhecer daqui a pouco, hoje ela é uma cadeirante por conta de um acidente automobilístico, a gente vai saber os detalhes e muita coisa na vida dela mudou. A gente vai falar sobre acessibilidade, a gente vai falar sobre dificuldades no mercado de trabalho e muita coisa legal, não sai daí. Você sabe, inclusive, que, olha, de acordo com o último censo divulgado pelo IBGE, ele aponta que 46 milhões e 600 mil pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da população brasileira. E a maior parte delas vive, inclusive, em áreas urbanas e precisa de acessibilidade para que a vida aconteça. Então não sai daí, seu programa está só começando e esse é o assunto de hoje. Por falar nisso, a gente quer a sua participação nas redes sociais. Quando é que uma grande mudança... quando é que você teve que lidar com uma grande mudança e quais os resultados disso na sua vida? Nossa enquete está lá no Facebook e no Twitter. Você pode responder pra gente. facebook.com/seu programa e o Twitter é o @seu programa. Agora vamos falar de tecnologia? Samela Carvalho está com a gente aqui no seu programa. Oi, Samela, tudo bem? Tudo bom, Wagner? Tudo ótimo. Terça-feira é dia de tecnologia. Hoje você veio de óculos? Vim, Resolveu assumir o óculos. Sabe, eu fico um pouquinho mais geek de óculos, assim, ver se assume o novo visual. Legal. Samela, a gente cada vez tem menos espaço para guardar os nossos arquivos porque eles são cada vez maiores. E aí eu sei que essa história da tecnologia, de salvar os arquivos, eu sei lá qual é a expressão, que acontece lá na nuvem, é mais ou menos para ajudar a gente nesse sentido, né? Explica pra gente. Bom, você sabe que já tem algum tempo que esse assunto de nuvem começou a surgir. Eu, particularmente, comecei a ouvir falar disso com a Apple, mas eu sei que isso existe há muito, muito mais tempo. E tem várias empresas que têm trabalhado nesse tipo de tecnologia. A Google também já entrou. Nesse serviço. O Google já é O Google hoje, na minha opinião, é o que é mais real pra gente, usuário comum, que não trabalha em empresa e tal, que tem esse serviço contratado. Mas pra gente, usuário comum de internet, o Google é a empresa, são os serviços que mais chegam perto do que seria a realidade da computação de nuvem pra gente hoje. O serviço do Google é o Google Docs? Google Docs. Google Docs, Google Drive, que você pode instalar no seu computador. Você acessa os arquivos que estão na nuvem da Google através do Google Drive. Qualquer alteração que você faz é automaticamente salva no... Isso é de graça? De graça. Isso pra gente já é um preview aí do que vai ser esse novo sistema no futuro. Com a Apple também é de graça? Com a Apple também é de graça, só que é um pouquinho mais limitado. O iCloud. O iCloud é um pouquinho mais limitado, não tem as mesmas funções que o Google tem. O iCloud é um pouco mais voltado para armazenamento, para backup, do que para utilização de aplicações mesmo. Tá. Bom, como é que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia? Tem duas coisas que são interessantes a gente pensar. Primeiro, a computação de nuvem, ela realmente vem para solucionar um problema de armazenamento, certo? Então a gente tem muitos arquivos, precisa de um lugar para colocar esses arquivos, precisa acessar isso facilmente, ou às vezes precisa fazer um backup. Eu, particularmente, já não confio em fazer backup num HD externo, porque se derruba o HD, você perde todo o backup que você fez. E já aconteceu isso com você, né? Eu lembro. Já aconteceu comigo. Se roubam o seu computador, você perde tudo que você tinha, que também aconteceu comigo. Então, é complicado você manter todas as suas informações em um elemento físico. Então, que aquilo ali está passível de qualquer acidente, de qualquer coisa que possa acontecer. Então, tem a questão do armazenamento. Mas a questão interessante, que ainda não é uma realidade muito presente pra gente, é a utilização das aplicações na nuvem. Então hoje, por exemplo, vou usar o exemplo do Google Docs aqui. O Google Docs, se você acessar, os serviços que você tem, por exemplo, com o Microsoft Office e com outros softwares parecidos, o Word, Excel, PowerPoint, você pode ter acesso a esse serviço com o Google Docs. Você não precisa ter o Google Docs Word instalado no seu computador. Você utiliza apenas na internet. Então, o que isso acaba tendo de vantagem para a gente utilizar? Você não instala o computador na sua máquina, você não ocupa espaço da instalação do software na máquina, você não ocupa espaço, a potência da sua máquina, o processador, a memória RAM, não é utilizada da mesma maneira. Então, tem várias vantagens desse tipo de utilização. E eu posso acessar o meu arquivo de qualquer computador que eu esteja. Uma coisa que é muito interessante também, para empresas, por exemplo, um grupo de trabalho.
se várias pessoas estão trabalhando num arquivo, ou estão trabalhando com alguns documentos ali. Se eu faço uma alteração no meu computador, eu tenho que pegar aquele arquivo, envio para todo mundo, aí você vai lá e substitui o arquivo, vai lá e salva a versão tal. Com esse tipo de sistema, todo mundo vai ter acesso ao mesmo arquivo. Então, se eu tenho um arquivo que todos são administradores daquele arquivo, todo mundo vai poder fazer as alterações, fica salvo e automaticamente está disponível para todo mundo daquele grupo de trabalho. Se, por exemplo, tem um contrato lá, vamos pegar uma empresa jurídica, aí vários advogados estão fazendo alteração. Não fica aquela coisa, cada um fazendo uma alteração e tendo que passar para todo mundo. Todo mundo tem acesso a um arquivo único e alterado. Exatamente. Por exemplo, pessoal jovem aí que passou por um grande trabalho de escola, o temido TCC, quantas vezes a versão do TCC não ficou confusa, né? A gente acaba se perdendo. Não sabe, versão 29 do 4. Quem que tá a última versão, Exatamente. Quem que acertou a última informação. Então essa é uma vantagem muito interessante. E as pessoas que ainda têm uma dificuldade para salvar arquivo, né? Novíssimo, mais que novo. Novo 2. Isso é complicado. Então, a tendência é que as pessoas tenham cada vez máquinas que não precisam mais de tanto desempenho, porque o processamento da informação não está acontecendo na máquina dela. Então, o que você tem é a troca de dados e não o processamento da informação. Então, você precisa de uma boa conexão de internet e não necessariamente de um supercomputador, de uma super máquina. Já tem várias empresas que estão desenvolvendo jogos que hoje são aplicações que requerem máquinas muito melhores para poderem rodar em determinados computadores. Já tem empresas que estão desenvolvendo jogos para serem jogados através da computação de nuvem. Então, isso facilita muito a vida. Você vai investir menos em hardware, mas vai ter mais possibilidades de software. Com certeza. Ô, Samela, agora você está falando da potência do computador que não é muito utilizada. Agora, se eu estou baixando uma coisa pesada e vou operar via Google Docs ou outro sistema, o meu computador precisa ter condições de operacionalizar esse arquivo, ou não? Nesse caso da computação de nuvem, não. O processamento é todo na nuvem. Gente, mas é muito bom. O que você precisa de uma ótima conexão de internet. E aqui a desvantagem disso. Entendi. E principalmente do Brasil. Pra gente, isso é uma realidade muito distante. Você rodar um software através da internet e ter o recebimento de todas as informações. Então tem a desvantagem de que você precisa de uma conexão muito boa, de uma banda de internet muito boa. Segundo, se cai a internet, você fica sem nada. Então, se acontece de um dia você ter um problema com o seu servidor de internet, você fica zerado. Seu computador não tem nada instalado, você não tem arquivo nenhum. Crise do offline, loucura total, né? Exatamente. Então, tem esse problema que ainda não foi solucionado, né? E acho que vai demorar um pouquinho para ser solucionado. Então, assim, resumindo, quem nunca tinha entrado em contato com essa história de nuvem, quer entrar nesse esquema, qual a dica básica? O que ele pode ler e onde ele pode entrar para criar um espaço dele nessa nuvem? Meu conselho é que você comece pelo Google Docs. Que é mais simples de operacionalizar. É super simples, dá para entender bem o conceito. Você utiliza os programas dentro do Google. Você não vai abrir um programa separado no seu computador. Você abre seu editor de texto ali no Google, salva, consegue acessar de qualquer lugar, do celular, do computador, do tablet, do computador de outra pessoa. Não, você pode salvar com o mesmo formato de Word. Se em algum momento você quiser salvar para o seu computador, o seu Microsoft Word vai ler da mesma maneira, você consegue salvar, eles são compatíveis. E aí você autoriza lá também, esse arquivo a Samela pode usar. Esse arquivo a Samela pode e a Leilane pode, que agora todos os programas eu falo o nome da Leilane. Ela tem que ser conhecida, Ela tem que ser conhecida, a Leilane que fala aqui no meu ponto. Aí esse eu não quero que a Leilane saiba. Você compartilha as pastas ou compartilha os arquivos, convidando as pessoas para terem acesso àquele arquivo que você está trabalhando. Legal. Facilmente. Muito bom. Super simples, não é difícil de compreender utilizando esse serviço do Google. Tem outros disponíveis, se você quiser pesquisar, você pode procurar no próprio Google mais informações sobre outros serviços de nuvem. Para empresas que têm uma complexidade um pouquinho maior, já tem serviços nesse sentido disponíveis também. Muito bom. Olha, você que tem dúvidas sobre esse assunto ou qualquer assunto sobre tecnologia, a Samela Carvalho está todas as terças-feiras com a gente aqui no seu programa e é só você falar com a gente que ela responde a sua dúvida. facebook.com/seu-programa e tem o nosso Twitter também, @seu-programa. Valeu, Samela. Até terça que vem. Obrigada. Até lá. Até lá. Olha, você continua ligado aqui no seu programa. A gente vai fazer uma paradinha super rápida para o intervalo. Na volta tem Fernanda Lima aqui com a gente, conversando sobre a mudança total que ela teve na vida dela. E continue participando com a gente através das redes sociais, facebook.com/seu-programa e o nosso Twitter, o @seu-programa. Nossa pergunta é: em qual momento você precisou superar uma dificuldade na sua vida? Sua história vai conseguir ajudar muito a ampliar a nossa discussão aqui no seu programa. Não sai daí, a gente volta já, é rapidinho.